Salve, salve, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo um conteúdo surreal, né? Hoje, com um cara que eu conheço desde 2013, desde 2014. Para mim, uma referência nacional, porque não é só um físico, né? E já abrindo aqui um parêntese, tinha que ser o primeiro, viu? Ele sabe, né? Eu chamei meio que de última hora ali, ele foi me deu um não. Depois eu arrumei uma brechinha, ele disse eu vou. Mas ele precisava ser o primeiro desse podcast, por todo o respeito, por toda a consideração que o profissional cativou em mim. A amizade dele veio em seguida como um bônus, né? E a gente de lá para cá, toda vez que se encontra, parece que está trabalhando quase que diariamente. Então, um físico, um perito, um cara de um conteúdo surreal que vai trazer para você muitas novidades no ensino da física. Com vocês, Edson. E aí, galera, beleza? Então, primeiro eu tenho que dizer que a recíproca é verdadeira. Essa admiração não é porque eu estou aqui, você sabe disso. Conviver com você, ainda que em ambiente profissional, me ensinou muito, né? Porque existe toda aquela perspectiva que eu não sei como você consegue enxergar, e foi dessa perspectiva que nasceu o Física com o Perito. Isso. Deve ser você. Né? Então, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer. Acho que a gente pode aí bater uma bola que traz um ganho muito bom para o aluno, né? Pelo menos essa é a intenção. Então vamos lá. Vamos lá, né? Eu só queria começar dizendo, Edson, que nos episódios anteriores teve água de coco, né? E o Kleber, meu mordomo Lombardi, safado, não colocou água da torneira pra gente aqui. A garganta já tá arranhando. Mas vir a pé para não pagar o seu Uber não quer dizer passar ali no quiosque de água de coco e trazer, viu? Eu tô aqui revoltadíssimo, não é responsabilidade minha. Reclamaram que não tinha nenhum petisco aqui. Não se preocupe com isso. Ele não aparece para não ser apedrejado, viu? Eu tenho que respeitar. É porque o cara é gordo. O outro é Mas obrigado pela água, obrigado pela água. Espero que ela desça com um pouco de ferrugem, né? Mas vamos lá, já começando, já no olho do furacão, Edson. Manda. Física, né? Quando eu observo a parte do segundo dia, a gente sabe que matemática tem a maior TRI. E todo mundo acha que matemática é o bicho papão. Eu particularmente não acho. Análise combinatória, função logarítmica e trigonometria, nem sempre você precisa entrar, dependendo do curso que você quer. Mas a gente observa que a TRI que demora a crescer é natureza. E natureza hoje ela tem afastado muito mais as pessoas do seu sonho, da sua aprovação no determinado curso, do que a matemática. Porque você acertando ali de 29 a 35, a TRI funciona legal. Na natureza, não. E aí, quando eu entro na natureza, eu venho biologia, química e física. Só que todo mundo corre para a biologia, porque naturalmente, sem desrespeitar os profissionais, o grau de dificuldade é menor. Você tem ali a química mediana, né? Equilíbrio é difícil, equilíbrio iônico, radioatividade, eletroquímica, dá uma dificuldade. Mas quem tem derrubado muito é a física. Toda vez que eu saio de um ponto de prova, toda vez que eu estou num ponto de prova, ou quando eu atendo o aluno pós-prova, não tem para onde. Ele não reclama de matemática, não reclama de biologia, não reclama de física. Então, cara, como entender a prova de física nesse processo seletivo que a gente chama de Enem? A gente precisa entender que, no primeiro momento, existe um problema de educação científica no Brasil, né? Então, a gente acha que isso não tem nada a ver com a prova do Enem, mas tem. Imagine que você já vive num universo onde o médico pergunta qual é o teu peso e não qual a tua massa. A gente vive num universo onde a ficha técnica do carro que você quer comprar traz o peso em quilogramas. Então, é uma série de dioptria virou grau. Então, uma série de problemas ali interpretativos que estão relacionados a uma deficiência da educação científica. Então, é óbvio que isso foi introjetado na cabeça de todo mundo. Isso vai refletir de alguma maneira se o aluno ele não conseguir vencer essa barreira desse entrave, não é, da ausência
da educação científica e aceitar que ele precisa de quê? Compreensão. Ele não precisa mais de horas de estudo do que ele precisa de compreensão de qualquer coisa que ele estude. E compreender não é memorizar uma equação. Compreender não é responder mecanicamente uma questão baseado no macete que o professor vende como um joker, né? A preço de ouro. Não. Compreender é quando você vai naquele assunto, naquele conteúdo de base, quando você entende o significado, a diferença entre uma velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade instantânea, nem meus coleguinhas aí estão entendendo bem, né? Então, e é uma coisa, primeiro conceito de base que tem ali. Então, é necessária essa compreensão. Não pode se fugir. Você precisa ter um estudo crítico, você não precisa ali no início evoluir a passos largos, mas você precisa de uma profundidade filosófica, né? Uma profundidade na compreensão. Como eu estava te dizendo, por exemplo, a aceleração. Tá? Se você... eu vou no conceito mais básico. Campo gravitacional. Todo mundo lida com a gravidade, mas o que é o campo? Se você perguntar para um físico o que é um campo, ele vai dizer, senta aí que eu vou te explicar. E a conversa vai longe. Porque o campo, ele demanda ação sem interação, sem contato. Ele demanda uma interação, sem contato. Então, se eu solto esse copo, ele cai. Porque o campo gravitacional puxou ele. Mas como? Você não está vendo o campo. O campo é extremamente abstrato. Mas para você entender o campo, você precisa entender o que toda hora estão te ensinando de maneira errada, que é a aceleração. Primeira confusão, os caras estão dizendo que campo gravitacional é a aceleração da gravidade, não é. E nem a aceleração estão explicando direito. Porque a aceleração é quanto a velocidade varia a cada instante. Então, uma aceleração de 10 metros por segundo significa que a cada segundo a velocidade do copo vai aumentar 10 metros por segundo. Então, aí você compreendeu o que é aceleração. Se você compreendeu o que é aceleração, que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo, e eu te digo que soltei o copo, 2 segundos depois ele tem quanto? Tu sabe que é 20. Porque você entendeu o conceito. Parabéns, você não precisa usar VOAT. V igual a VO mais AT. Então, para que a equação? Para que a equação se você só precisa da compreensão? E então a gente chega numa parte que é primordial, né? Então a gente vem de um ensino muito decore. Eu lembro de cinemática, a quantidade de fórmulas que você tinha que decorar. E agora a gente entra numa prova que ela traz... Porque para mim física é matemática com fenômenos, ou fenômenos com matemática. Perfeito. E quando a gente vai para a prova do Enem, a gente tem a interdisciplinaridade, a gente tem a aplicação de problemas do cotidiano, a gente tem o entendimento de um fenômeno atrelado a uma situação local, regional ou até nacional ou internacional. Perfeito. Então, hoje, a compreensão te ajudaria muito mais do que a própria decorar e aplicar fórmula, né? Claro, porque se você, por exemplo, tratado a todo instante sobre toda a prova do Enem cai quando você faz um levantamento, a série histórica Enem de física, você em todas as provas vai ter uma questão ali de ótica. Uma questão de ótica. Tá, e o que é ótica? O que é ótica ótica geométrica, que é o que cai no ensino, o que é cobrado no ensino médio, o que cai no Enem. Ótica geométrica é semelhança de triângulos. Você precisa saber ótica geométrica. Se você souber semelhança de triângulos, você sabe ótica geométrica. É apenas isso. Resume-se a isso. Agora, como é que você vai aprender? Você quer aprender ótica, o aluno quer aprender ótica, fugindo da matemática, sem entender a semelhança de triângulo, sem conseguir aplicar. Então ele não vai conseguir, porque o fenômeno diz, lá do princípio de Fermat, não é? Que a luz ela sempre escolhe o caminho de menor tempo. Isso culmina em propagação retilínea da luz. Se a propagação é retilínea da luz, se a propagação da luz é retilínea, ela não mudou o ângulo. Se ela não mudou o ângulo de um lado é igual ao ângulo do outro. Então você tem 2 triângulos opostos pelo vértice, com o mesmo ângulo. Então, se eu sei triângulos, eu sei ótica. Então, nesse caso, matemática e física precisam andar de mãos dadas, né? Senão, não vai. Esqueça isso. Eu sei matemática, mas eu não sei física. Tá estranho. Eu fui bem em redação, eu fui bem em matemática, mas física me derrubou. E é o que acontece.
O que é que essa realidade está te dizendo? Você sabe matemática, então você sabe desenvolver todas aquelas ferramentas da física. Você sabe interpretação, então você sabe interpretar a questão e, teoricamente, o conceito físico. E por que você foi mal em física? Provavelmente você não sabe matemática e interpretação. Ou alguém não te ensinou a linkar os dois. Porque física é só o link dessas duas coisas. Você vai pegar matemática para aplicar aquele enunciado que você interpretou à luz de um fenômeno físico. Ora, vamos resumir ótica. A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos. Tá, eu sei, coleguinha, que você disse, não, tem muito mais. Tem muito mais se você não entender, de fato, ótica. Se você entender, de fato, ótica, só tem isso. E no ensino médio, né? Eu sou egresso meu primeiro contato profundo com ciência foi pesquisa em ótica quântica não linear, né? Então, o primeiro laboratório de pesquisa de ótica quântica não linear do país, eu ajudei a implantar tudo. Eu ajudei a montar uma mesa de 1,5 toneladas flutuando em 4 jatos de ar. Então, assim, não dá para chegar e dizer, o Edson está dizendo algo errado de ótica, né? Então, mas segue o baile. Quando ele falou o primeiro contato dele com a física científica, estava eu aqui fazendo cara de culto. Mas olha só, por que eu puxei essa pegada? Porque a gente voltando de Arapiraca, e a gente voltava toda terça-feira... O que era realmente de uma enorme satisfação. O que é que acontece? Surgiu um produto que para mim hoje ele é talvez o melhor produto de física no mercado. Né? Que infelizmente, ou até o momento, né, muito mais pelo Edson ainda, está restrito ali a Arapiraca, mas... Eu acho que quando o aluno entender a maneira como você aborda, né, principalmente aqui na capital, porque eu acho que você não tem tempo ainda de estar aqui, né? O homem é físico, o homem é perito, o homem tem empresa, o homem tem isolada. É um MacGyver, né? E vou bater o recorde se no próximo Seminário Nacional de Perícias Criminais, que acontece em novembro, meus 2 trabalhos forem aceitos, eu vou bater o recorde. 7 publicações em evento científico, publicações inéditas na área de física forense. Caramba. Ô, Kleber, eu falei MacGyver, mas MacGyver eu era pequenininho. Qual é o atual, que é o que eu posso falar aqui? Goku não dá, Majin Buu também não. Qual o Naruto? Qual o Naruto, velho? Naruto não, ele é o Shikamaru. Ele é o Shikamaru. Você que está assistindo sabe quem é, ele é o Shikamaru. Mas nessas voltas, a gente lá é louco branco, tirando resenha, um mangando do outro, rindo com as piadas de um outro professor Anthony de matemática. O cara. Aí surgiu a possibilidade de dar vida ao que talvez os alunos mais tenham dificuldade, que é a interpretação fenomenológica, né? A interpretação de fenômeno. E esse cara, por ser perito, por isso que é física com o perito, o Edson ele dá aula de física valorizando casos de grande repercussão no país. E através do caso da perícia, ele consegue abordar a física de uma forma única. Como é que é feito isso, Edson? Então, Stefano, a ideia inicial foi casos de grandes repercussões. Eu comecei a utilizar. Mas, ironicamente, o aluno ele pediu que eu utilizasse casos locais. Caramba. Ou seja, dando mais vida ainda à física. Não, e aí detonou. Por exemplo, na madrugada de terça-feira, eu estava de plantão, recebi um chamado para uma perseguição policial que resultou em colisão. O veículo dos suspeitos colidiram, a viatura da polícia colidiu, o veículo dos suspeitos capotou, aí a viatura da polícia tinha colidido com um poste, e aí causou um curto, a polícia ainda desceu disparando contra os suspeitos, que teoricamente estavam na troca de tiro, o carro dos suspeitos pegou fogo. O que é que eu tenho aí? Eu tenho a física do primeiro ano inteira. Caramba. Eu tenho a física, um pedaço da físico-química, gás e termodinâmica. Eu tenho um pedaço da física do terceiro ano, parte de eletricidade, curto-circuito, está toda junta aí. Então, o que é que eu faço? Esse caso, claro, respeitando o aspecto legal, para não ocorrer um vilipêndio de cadáver, uma série de questões legais que eu sempre contorno, obviamente, né? Respeito e atendo a elas. Esse caso ele vai virar um estudo de caso no próximo ano.
Então, eu explico a disciplina, mas eu estou inclinado a inverter. Primeiro eu explico os conteúdos, e então, através do material fotográfico e dos dados de levantamento do local de crime, eu resolvo, junto com os meus alunos, o caso. Então, a gente resolve aquele crime. Mas a gente resolve aquele crime aplicando os conteúdos de física e matemática, obviamente, do Enem. Então, aí a gente tem a perseguição, então a gente tem a cinemática, M1000V mais precisamente. A gente tem a colisão, então tem impulso e quantidade de movimento, que é a parte de colisões. A gente tem aí o capotamento com arrastamento, atrito, volta aí. Atrito cai no Enem todos os anos, de uma forma ou de outra. Às vezes é o gráfico do ABS, às vezes é a questão da resistência do ar, mas o atrito está sempre presente. Né? A gente tem aí a questão do curto-circuito. Então, você tem corrente elétrica, você tem corrente de curto-circuito. A gente tem a questão da gaiola de Faraday, com a queda do fio, porém, já tinha vazamento de combustível. Então, a gente tem aí a questão de gases e termodinâmica com a ignição e a expansão, a explosão. Então, quando a gente faz esse estudo de caso, eu dou ao aluno, e junto com ele eu faço isso, então é um processo guiado, a aplicação de todo aquele conteúdo que não tinha sentido. Ou eu já trabalhava dando esse sentido. Mas que para ele parecia só um conteúdo que ele tinha a obrigação de aprender para passar no Enem. Eu lembro de mim, né? Eu sou um biólogo que leciono química, né? Mas que tinha muita dificuldade em física. Mas você chegou num ponto que para mim era primordial. S é igual a S0 mais VT. E aí, na minha cabeça, era memoriza. Aí depois tem as fórmulas do segundo ano, que diminuem com o passar do tempo. Vem as fórmulas do terceiro ano. Aí no terceiro ano eu comecei a ter um encontro com a física mais atrelada a fenômeno. Então eu comecei tanto que no terceiro bimestre do meu terceiro ano eu já estava aprovado em física. E aí o que é que acontece? Por muito tempo eu pensei que só era decorar a fórmula. E aí torna a física muito chata. Olha só, ocorreu um incidente semana passada, dessa terça-feira agora. Isso. Desse incidente você já conseguiu destacar aí conteúdos que são relevantes no Enem. Você conseguiu dar vida à parte matemática e dar vida à parte física. Porque você memorizar a equação, ela é totalmente inútil. A equação em si ela é totalmente inútil. Por exemplo, S igual a S0 mais VT. Eu ensino, mas eu sempre digo para os meus alunos, você não precisa dessa equação, ela é inútil para você. Porque se você entender o conceito de velocidade, você sabe que é uma velocidade de 30 metros por segundo. Então você sabe que a cada segundo o veículo percorre 30 metros. Se ele partiu no instante zero, da posição 30 e andou durante 2 segundos, ele andou mais 60. Então ele chegou no 90. Então para que S final 90 igual a S0 30 mais V 30 vezes T 2? Você não precisa da equação. A equação é inútil se você entende o conteúdo. Inútil sozinha. Mas se você entende o conteúdo, você tem total liberdade de aplicar a equação ou de não aplicar a equação, de aplicar a compreensão. Um conselho que eu sempre vou dar para os alunos, porque assim, existe uma pergunta, você com certeza já ouviu muito, né? Eu já ouvi também horrores. Eu comecei as minhas primeiras aulas, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 46. Então eu tenho uma estrada aí já dando aula, né? Eu tinha 7 anos. Pois é. Então eu sempre ouço a pergunta, Edson, para quem não estudou nada ou não aprendeu nada? Na verdade a pergunta seria, para quem não aprendeu nada? E só falta um mês, eu faço o quê? Eu também ouço essa pergunta na hora que vai entrar para... Os portões vão fechar. Caramba. Edson, eu faço o quê? Eu digo, use o bom senso. Se você conseguir usar o bom senso, você vai fazer mais do que o cara que estudou e não conseguiu usar. Porque aqueles conceitos de física nada mais são do que o que você vive no dia a dia. Mas você vive sem prestar atenção. Nós não somos seres no dia a dia, não todos nós, os poucos que adquirem essa autoconsciência, essa consciência crítica sobre o mundo e no processo de interação, são os que estão dominando e fazendo tudo o que querem, não é?
Mas normalmente a gente não consegue ter essa consciência crítica no dia a dia. Então a gente não entende o aluno, sacana do aluno, que também me pergunta, Edson, se eu enfiar um clipe num buraco, se eu enfiar um clipe numa borracha, enfiar nos 2 buracos da tomada, acontece o quê? Tá, tudo bem, ele já sabe que vai ter um curto na escola, mas ele não está vendo que aquilo é curto-circuito. Então por que ele precisa do conceito para entender que aquela corrente é tão alta que sai queimando tudo? Chama-se corrente de curto-circuito por isso. E na época do Batista, 2003, um amigo meu chamado Levi, ele me incentivou a fazer isso. E todos os ar-condicionados do bloco do ensino médio do Batista terminou. Filho de rendeira, pobre pra caramba. Comecei a calcular quanto de filé minha mãe tinha que fazer para repor. E graças a Deus os disjuntores só dispararam, porque foi desesperador. Que bom que tinha disjuntor, né? Que bom que tinha disjuntor na escola. Mas, Edson, eu acho que a gente está conversando de um ponto que o aluno que está em casa ele precisa entender. Matemática para quê? Física para quê? Química para quê? Eu ouvi muito química para quê? E aí você começa a demonstrar o seguinte: trabalhar com fenômenos, dando ênfase a fenômenos, traz o que o aluno sente carência, que é o fenômeno, que é o entendimento do cotidiano da física. Eu lembro, né, tem um coronel do bombeiro, que inclusive tentou vestibular algumas vezes, se não falha a minha memória, 5 ou 6, hoje ele é médico, muito conceituado também. E eu lembro que um carro caiu de uma ponte e eles estavam vendo uma forma de como puxar o carro. O guincho não chegava lá e ele teve uma ideia que era colocar uma superfície plana por baixo desse carro e com tambores aplicar a lei do empuxo para que a física trouxesse o carro novamente. E aí eu disse, poxa, naquela época, né, eu já dava aula de química, eu estava no início da carreira, mas aquilo dali me fez perceber o seguinte: se o aluno não entende o fenômeno, se ele não entende a vida da matéria, aquela matéria vai ser enfadonha. E você vai estar ali destinando 1.000 horas, às vezes 2.000 horas da sua vida para nada, quando você deve levar esse conteúdo que você aprendeu no ensino médio na vida superior e na vida como um todo. Ou se você pensar na filosofia do Enem, a atual filosofia do Enem, ela é atrelar conceitos do dia a dia, né? As situações do dia a dia, aqueles conceitos do que você tem que estudar, tem que adquirir na escola. Mas, mesmo essa sendo a filosofia do Enem, e mesmo já estando bem estabelecida, em algum momento entre o documento e a sala de aula, ela está se perdendo. Eu vou pedir licença, mas eu não estou aqui para conseguir um fã-clube, né? Você sabe que eu cometo sincericídios constantes. É verdade. E eu acho que eu cheguei numa situação que eu posso cometê-los sem me preocupar, né? Me perdoando pela pretensão, né? Mas está se perdendo nos professores. O professor... E aí também o sistema ajuda, né? O professor está preocupado em cumprir o conteúdo, porque a escola vai exigir que ele cumpra. O professor está cansado porque ele dá 1 milhão de aulas. Eu só dou aula um dia hoje. Dou aula um dia. O professor, ele não aguenta mais, porque existe, não sei se você já percebeu, mas em algum momento lá atrás, quem era professor era quem não conseguia ser mais nada. Aquilo era muito estranho. Eu vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Claro que existiam aqueles que tinham talento. E isso era muito bom, né? Então, quando você junta esses ingredientes, você tem um bolo de um cara que entra na sala de aula, vomita no quadro as equações, diz o que significa cada termo, faz aquele exemplo que ele fez todos os anos. Todos os anos ele faz aquele exemplo. Então, ele não consegue mais captar sutilezas do exemplo e o que poderia consistir em um desafio para o aluno, e aí ele sai daquela sala para repetir na outra. Eu mudo todas as questões do meu módulo todos os anos. Praticamente todas. Mudo todas. Tenho prazer em fazer isso. Eu não faço as questões que eu vou fazer em sala, eu não faço em casa. Na verdade, há anos eu não faço nada em casa, em termos de vou responder a questão agora para responder em sala, não.
Aí você diz, mas por quê, Edson? Porque eu gosto daquele contato com a questão, aquele primeiro contato junto com o aluno. Porque eu consigo identificar naquele exato momento o que consiste em desafio cognitivo naquela questão. E aí eu posso explorar esse desafio cognitivo naquele momento e as ferramentas de contorno daquele desafio. E óbvio que isso vai ajudar assombrosamente ao aluno, né? E aí, deixa eu dar uma receita genérica em termos de você contornar o desafio cognitivo das questões de física de maneira geral. A gente estava falando sobre matemática, a gente estava falando sobre interpretação de texto. Ó. Primeiro, vamos entender. O aluno vai para o Enem sem saber matemática básica? Fique em casa. São 32,7% a porcentagem das questões, ou seja, quase 16 questões da prova é de matemática básica. Isso na matemática, então ele já dá um tiro 2 vezes no pé, né? Não existe física sem matemática básica. Não existe física sem matemática básica. Sorvete é equação de primeiro grau, sorvetão é equação de segundo grau. A maior parte, aí você tem ali semelhança de triângulos, função logarítmica você só vai ter em nível sonoro, caiu uma vez no Enem, perdido. Você vai ter ali, o resto basicamente você tem uma função afim em tudo que é lugar ali da física, em vários pontos, ou uma equação do primeiro grau com alguns termos ali mais elaborados, mas nunca vai além disso. O resto é gráfico de equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Como é que você vai exponer uma questão de física se você não sabe matemática básica? Segundo, para você interpretar o enunciado, você precisa entender o fenômeno, o conceito. Senão você não vai nem identificar. Olha, eu vou te dar a receita da receita para qualquer aluno, qualquer pessoa. Você teve um estudo baseado na compreensão dos fenômenos. Você sabe matemática básica. Ou você ou o teu professor, deveria ser o teu professor, te ajudou a relacionar todos aqueles conteúdos com os conteúdos do cotidiano. Perfeito, chegamos na receita. Pega a questão, leia, identifique a qual conteúdo de física ela pertence. Pronto. Anote, se você tem muita dificuldade em física, anote logo as equações daquele conteúdo. Anote os dados. Anote o que a questão pediu. Todo o seu desafio agora restante. Identificar qual equação relaciona os dados fornecidos com o dado pedido. Substitua, resolva e marque. Acertou a questão. Isso vai funcionar em 95% da prova do Enem. Então a gente comprova aqui que fugir do fenômeno, não se impactar com o fenômeno, não querer entender a física e depois aplicar a matemática é um erro. Focar só na matemática da física é complicado. Porque como o Enem tende a diminuir a questão das fórmulas, né? Apesar que dentro do enunciado você puxa, sim, mas pelo que eu já vi com a equação de primeiro e do segundo grau, se eu for muito bom em interpretação, eu consigo. Stefano, eu vou lhe dar um dado mais assustador. Na questão do Enem, vai ter ali o que ele te pediu. O que ele te pediu normalmente tem as unidades em algum lugar. Às vezes vem no comando, entre parênteses. O enunciado já te dá a equação. Se a questão te pede uma coisa, normalmente, uma coisa em metros por segundo, você não precisa saber a equação da velocidade. Você precisa saber que o que tiver no enunciado de metro fica em cima e o que tiver no enunciado de tempo, segundo, fica embaixo. Eu não sei, cara. Física não é fácil. Não vamos mentir. Fica feio. Física é totalmente possível para quem estuda corretamente. Sem fugir. Se você procura um atalho, esse é o primeiro passo para dar errado. Não procure o atalho da compreensão. Depois que você compreender, você enxergará todos os atalhos para a resolução da questão. Então, não fuja. Não fuja do fenômeno. Não fuja. Segundo a lei de Newton, toda massa submetida à ação de uma força desenvolve uma aceleração. Tudo bem. Força é igual a massa vezes aceleração. Tá. Força é igual a massa vezes aceleração. O que é força? Força é uma grandeza em newtons. E o que é o newton? O newton é o quilograma vezes metro por segundo. Tá, então eu entendi a equação. Agora o que é que eu preciso saber? Que toda questão de blocos, de polias, ela trata de 1, 2 ou 3 forças, até mais,
competindo, alguém vai ganhar. Se eu somar as que apontam para um lado com as que e somar as que apontam para o outro, aquele valor maior ganha um cabo de guerra. Se eu fizer o valor maior, mas o valor menor, então aquilo me dá força resultante, que é massa vezes aceleração. Eu repito esse raciocínio, eu repito esse raciocínio, eu repito esse raciocínio para cada bloco. Eu somo todas as equações, isolo o que eu quero e marco a resposta. Acertei qualquer questão de bloco. Caramba. Então, bicho, cabeção, presta atenção, ó. Não dá para fugir dos fenômenos. Não dá para fugir da interpretação. Se o curso que você quer exige de você uma quantidade de acertos significativa, né, uma atenção maior pela TRI, você precisa focar no estudo de física atrelado à interpretação do fenômeno para depois aplicar a matemática. Senão, a física continua sendo a principal matéria que vai te tirar do teu curso, da quantidade de acertos que você quer. E aí, Edson, agora que a gente já está dentro do Enem, no primeiro ano, a física ela é separada com alguns nomes de grupos, né? No caso da química, por exemplo, química geral, físico-química, química orgânica. No caso da física, cinemática, aí depois tem dinâmica, depois tem a parte de eletricidade. No primeiro ano, né, quais são os conteúdos que vêm caindo com maior frequência na prova? No primeiro ano não, né? Vamos tentar puxar por conteúdo. Onde é que eu devo deter a minha atenção nos conteúdos mais recorrentes? Que dica você pode trazer hoje? Me dê licença só antes dessa dica para uma coisa que eu ia levantar antes e acabei não tratando, né? Como é que um médico sabe a altura que a bolsinha de soro tem que ficar para o soro entrar ao invés do sangue sair? Ele sabe por tentativa e erro, uma infeliz tentativa e erro para o paciente. Ou porque um físico graduou lá, fez o projeto do suporte, já tem os níveis no suporte. O médico tem que saber física. Como é que o médico vai ler um eletrocardiograma sem saber o que é uma onda? Tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética, física aplicada à medicina. Tudo é física. O mundo é física. Ciências da natureza. Você tem ali a física, a química e a biologia interagindo num grau maior ou menor para cada uma delas para descrever a natureza. Você está inserido em quê? Na natureza. Que fuga é essa do conceito? Que fuga é essa que o aluno vem tentando, travando, onde ele tenta fugir da natureza para responder as questões da natureza? E, de certa forma, a gente precisa lembrar um pouquinho da necessidade de nós sermos pessoas pensantes, né? E investirmos muito mais tempo em dar utilidade a tudo que a gente faz. Porque se eu estou numa aula de física, se eu estou numa aula de química, numa aula de biologia, eu preciso trazer aquilo para a minha vida. Então não adianta não, quero física só para passar no vestibular. Quero química só para passar no vestibular. Chega a ser, acho que, para não utilizar uma palavra forte, mas não tem como compreender, porque eu estou destinando ali, no mínimo, 1.000 horas por ano para aquele estudo. E é outro problema, Stefano. Eu sou totalmente contra o fazer pelo fazer. Me respondam, como é que... Eu não entendo essa capacidade. Olha que eu sou aluno, eu estou terminando bacharelado em matemática, e vou fazer, ou eu volto para o meu doutorado, ou eu vou fazer engenharia mecânica e, sei lá, ad eterno estudarei. Eu vou para o caixão estudando, né? E eu não entendo como é que um aluno passa uma manhã numa sala de aula existindo. Complicado. E a atual geração sedenta por prazer pós-pandemia não larga o celular. Então, hoje o professor está ali 70% do seu tempo tentando disciplinar e obter silêncio, 30% tentando cumprir um conteúdo programático de física com cerca de 1.500 conteúdos. Perfeito, perfeito. Ó, não faça nada por fazer. Eu sei que você não faz nada por fazer. Eu não faço nada por fazer. Porque o combustível é o tempo. E o tempo, ele só anda para frente. Exatamente. Desde 1905, teoria restrita da relatividade, Albert Einstein, o tempo, você pode fazer ele passar mais rápido ou mais devagar, mas ele só anda para frente.
E quando você finalmente tiver fazendo uma cirurgia de 5 horas, você vai entender o que é o valor de 1 segundo entre aquele coração permanecer batendo, ou seu paciente, e a óbito. E aí você pegou todas essas horas e indo por ir para a escola, assistindo por assistir a aula, respondendo ou tentando responder por responder a questão, você apenas existiu. É caro, você está gastando um combustível extremamente escasso em sua vida. Eu queria entender porque às vezes eu me nego de me tornar um pouco melhor do que o que eu fui ontem. Não é muito melhor, é um pouco melhor a cada dia. E assim, você na vida adulta, você dirigindo, você acompanhando algum parente ou até fazendo algum exame, você poder dizer, poxa, ó, isso aqui eu vi na escola, é assim, tal, tal. Você ter compreensão do que você está vivendo. E a escola, para quem não vai fazer física, a escola ela é fundamental para isso. Para quem não vai fazer química, a escola é fundamental para isso. É não só viver, é viver com compreensão. Não, eu vou me submeter a isso, então eu tenho que ter cuidado com isso. Porque eu não posso fazer 2, 3, 4, 5 ressonâncias magnéticas de uma única vez. A radioterapia, a quimioterapia. Então, assim, tem tanta coisa fenomenal que eu preciso ter respostas para não ter que estar perguntando o tempo todo depois que eu passei desses momentos. Para não ter que estar errando. Perfeito. E os erros ficam cada vez mais caros. Ó, Stefano, eu não quero me vangloriar, até porque não é o que eu busco. Mas eu ouço, o Edson é o melhor perito criminal em crime de trânsito do país. O Edson é o melhor perito em morte por precipitação. Só eu tenho uma metodologia. Desenvolvi a metodologia. E algumas outras áreas... Eu já recebi títulos parecidos. Eu nunca busquei esses títulos. Eu nunca busquei, não estou buscando. Não é o meu interesse esses títulos. Mas é curioso em saber, né? Em descobrir respostas. E sabe de onde vem? Por que surgiram esses títulos? Porque eu não faço por fazer. Eu não estudo por estudar. Que, na verdade, eu diria que eu nem estudo, eu leio. Com senso crítico, buscando compreensão e não aceitando a informação sem compreendê-la. E esse é o problema, Edson, porque assim, às vezes a pessoa quer passar num curso de medicina, no caso da particular tem que estudar 2, 3, 4 semestres, no caso da federal 1, 2, 3, 4, 5 anos, e aí quando ele sai da escola, faz o vestibular e percebe que a nota está muito aquém do esperado, e aí ele entra nas isoladas, ele entra nos cursinhos, ele começa a acordar e dizer assim, poxa, eu preciso correr atrás do prejuízo. A primeira coisa que ele faz é olhar para o ensino médio e dizer, poxa, eu não fiz nada. Eu só conversava, brincava, dormia e mexia no celular. Quantos são assim? E dos meus atuais alunos, quase todos. Eu lamento desse dado, quase todos. Os pouquíssimos que não são assim, é só um aborto da sorte eles não passarem. Parece até conversa de pai, né? Mas a gente tá dizendo, bicho, foca, faz um bom primeiro ano, faz um bom segundo, faz um bom terceiro. Ou só faz direito. Ou independente do vestibular que vai fazer, mas é a questão de dizer assim, eu tô dando qualidade ao meu tempo e me tornando um aluno melhor. Você acha que eu realmente pensei um dia em ser perito? Eu conto essa história e o pessoal não quer acreditar, né? Eu não li o edital. Eu não li o edital. Eu não sabia o que ia cair na prova. Caramba. E nem me interessava. Só foi. Tirei em primeiro lugar geral. Minha pontuação superou os engenheiros, os biólogos, os químicos, os médicos, todos. Da minha colocação para o segundo, do segundo para todos os outros era 1 ponto, 1 ponto e meio ponto. Da minha colocação para o segundo eram quase 20 pontos. CESP, uma errada anula uma certa. 120 questões. Eu fiz cerca de 102, com certeza. Caramba. Sabe como eu fiz essa prova? Eu só fiz no tesão de fazer a prova. Eu não estudei para essa prova. E eu não estudei para nenhuma outra prova que eu fiz. Porque eu estudo toda hora. E eu estudo direito. Eu não estudo porque eu quero substituir uma equação naquela questão e passar em algo e nunca mais ver aquilo. Não, eu quero entender o mundo. E mais, né? No caso, você faz isso com consistência. Isso. Construção de hábito.
abrindo mão das recompensas do agora, visando uma recompensa muito maior, madura e mais significativa no futuro. Ou seja, indiretamente, não sei nem se você conhecia essas ferramentas do coach, mas são ferramentas que me ajudam a me tornar melhor. E você já vem desenvolvendo ela há muito tempo. Não sabia. E a gente puxa da experiência de vocês essas informações. Ou seja, um eterno estudante. E no mundo em que a gente vive, para se destacar, eu quero dizer assim, não, eu quero passar em medicina, mas eu não aguento mais estudar. Você vai estudar a vida toda. O que vai mudar é que você vai estudar aquilo que você quer. E para que ele quer na passar residência, em medicina, né? se ele não quer mais estudar? Isso. E mais, eu acho que com 10 anos... Acho que hoje, eu estava conversando com o pai de um aluno, de um possível aluno meu, um médico, né, vinculado ao Conselho Federal, ou é estadual, não lembro agora, um cara, gostei muito do bate-papo com ele, e ele me disse que eles tentaram mapear, já existe médico, acho que foram 1, 2 ou 3, eu não lembro exatamente, rodando de Uber. A disponibilidade de emprego hoje para a medicina está 30% menor. Consultório só para quem se destaca. E como é que a gente consegue brilhar, né, sendo um bom aluno? Eu digo que quem quer passar em medicina na federal de primeira, começa a estudar no 8º ano. Perfeito. Começa a desenvolver 2 horas por dia, no 9º, 3 horas por dia, no primeiro ano 5 horas por dia, no segundo 6, no terceiro tu estuda 7, 8 horas, já por hábito, porque você foi construindo aquela aprovação. Perfeito. Por isso que eu particularmente, eu não tenho medo de concursos, provas. Eu perdi um concurso, né? Eu passei em todos os outros. O que eu perdi foi exatamente, na época eu tentei o ITA, e era um período onde, uma época onde você não conseguia as provas, mal conseguia as provas do ITA. Ninguém preparava para o ITA. Depois eu me tornei um professor que preparou para o ITA, provei aluno no ITA, provei aluno no IME, aprovei aluno na AFA, provei dezenas de alunos na SpaceX, aprovei aluno em tudo que é vestibular militar. Né? Mas na época que eu estudei, eu não tinha esse acesso incrível a tudo. Nossa, imagine, eu tive que lidar com eu tive que desenvolver as minhas ferramentas de estudo. Não tinha Stefano. Não tem um coach que dissesse, você otimiza, você vai ganhar, você vai fazer essa hora aqui que está rendendo para você 20 minutos, você vai fazer ela render 1h30. Porque ela rende 1h30, quando 1 minuto rende mais que 1h30, quando eu realmente entendo o que eu leio. A gente começa a abreviar os caminhos, porém, a consistência, a rotina semanal, quando um aluno ele já traz elementos, fica muito mais fácil. Eu acredito, Stefano, que eu peço perdão, a gente volta já à questão dos conteúdos, que mais caem no Enem, mas eu acredito que perdeu-se a relação de causalidade. Causa, consequência. Até porque todos nós nos serviremos no banquete das consequências. Né? Um aluno que... Alguém, eu não vou dizer um aluno, alguém que faz as coisas com um propósito ou faz de fato. Eu estou no podcast com o Stefano, eu estou pensando como de fato responder da melhor forma, trazendo um ganho, contribuindo. Então eu estou de fato aqui. Eu estou analisando um local de crime. Normalmente, um local de crime que tem colegas que levam 4 horas, eu levo no máximo 1 hora. Por quê? Porque eu chego lá e eu faço de verdade. Eu olho, eu tento me imaginar passo a passo, juntando todos aqueles vestígios, criando um diálogo, e aí eu entendo, naqueles primeiros 20 minutos, o resto é fotografia e croquis, e recolher vestígio. Né? Então, o aluno que está na sala de aula, e ele entende que ele está numa sala de aula, e ele tenta aprender o que aquele cara que tem muito conhecimento para passar para ele e que vai passar para ele em menos tempo, tudo que ele sozinho vai levar muito mais tempo para adquirir, e ele realmente bebe daquela fonte, não importa o vestibular para o qual ele quer, ele vai passar. Então, quando eu ensino a importância de uma aula, eu digo assim para o meu aluno, né, para o coaching, bicho, acorda, cara, o que você tem que colher do professor é a compreensão do momento. A compreensão vai te ajudar no estudo individual, porque a gente só memoriza estudando só. E aí, quando você vai para casa... Né? Consolida. Você vai para casa e você pega ali
o que você compreendeu na aula, faz a leitura de um bom livro, né? Monta um bom resumo e logo em seguida você responde questões com sequência gradativa de dificuldade, Sim. não tem como você não lembrar disso, não tem Não como tem. você não dar significado para isso. Não tem. Eu dou aula na Isolada procurando uma expressão. E eu já disse para os meus alunos, eu disse agora, porque acabou o extensivo, começa a revisão, né? É uma expressão. E toda aula eu tenho. De 1, 2, 3, às vezes só de 1, às vezes de 10, às vezes de 20 alunos. É aquela expressão do... Então é isso. É isso que ele estudou no primeiro ano. É isso que ele vem estudando há sei lá quantos anos. Ou seja, eu nunca parei para pensar dessa forma. Dessa forma. Aí é assustador, porque esse menino está no terceiro ano, esse menino já terminou o estudo e ele tem esse primeiro start. Esse primeiro start tão tardio. Tão tardio. E Mas, tem um preço, né? Tem um preço. No banquete das recompensas. Esse é o grande problema. Bem, mas vamos lá, Edson. A gente está entrando na reta final e aí eu preciso extrair de você. Você é um professor, já deu aula nas maiores escolas do estado. Hoje ainda leciona numa escola muito grande, né, na cidade em que ela está localizada. É um perito internacionalmente conhecido, tem livros, né? Tem livros publicados. E nesse caso, você tem competência sobrando para direcionar. Mas vamos lá, eu estou na reta final, a gente está aí algumas semanas do Enem. O que é que eu devo focar? Quais são os conteúdos que realmente vêm caindo com maior frequência nessa prova? Você não vai abrir um caderno de prova, eu falo da série histórica, né? Eu digo série histórica porque o Enem ele passou por umas sutilezas ali, umas mudanças em algum momento. Então, esse último momento dele, você não vai abrir o caderno de prova para você não encontrar uma questão que explique ou a nível de fenômeno ondulatório, que cobre ou a nível de fenômeno ondulatório ou a nível numérico, V igual a lambda F. Equação fundamental da ondulatória. Então, a ondulatória vai estar lá. E vai estar a nível de fenômeno e vai estar a nível de equação matemática. Isso é a função de onda, nunca caiu. Então, a função de onda enorme é muito boa, eu uso ela, e como pesquisador, uso ela. Como professor de física do Enem, nunca usei. Você não vai precisar. É gordura. Aquilo não. Os aspectos matemáticos, além da equação fundamental da ondulatória, você não vai precisar. Você vai precisar da compressão dos fenômenos, você vai precisar de reflexão, refração, difração, ressonância, você vai precisar de polarização, você vai precisar ali de acústica, e mesmo lá no eco, reforço e reverberação, você vai encontrar a necessidade. Onda estacionária tem caído muito. Você vai precisar de V igual a lambda F. Onda estacionária tem umas 6 equações. Eu ensino as 6, depois eu mostro para o meu aluno que ele não precisa de nenhuma, além de V igual a lambda F. Então, a ondulatória vai estar na prova do Enem? Vai. Vamos lá. O que mais vai estar na prova do Enem? Ótica sempre cai em algum aspecto. Normalmente o professor tende a acreditar que vai cair ótica da visão, mas você pode ter ali refração, como aquela lâmpada feita com a garrafa PET, caiu no último Enem. Você pode ter ótica num prisma de reflexão de sinalização. Você pode ter ótica na lente de um óculos, não precisamente numa lente ou espelho esférico em geral. Então, ótica, você não pode ir para a prova do Enem sem ótica. Lembrando, a gente está tratando de semelhança de triângulos. Tente estudar ótica por esse ângulo, do mesmo jeito que a ondulatória, tirando os fenômenos, a equação matemática, não é nenhuma equação, ela é uma razão matemática. Basicamente isso que você tem ali, não é? A frequência se mantém, então você tem V igual a lambda F, então basicamente é uma razão que vai te dar a frequência. Não dá para você pensar na prova do Enem sem potência elétrica. Vai estar na prova esse ano. Claro, vai estar, vai abrir, vai estar lá. O Edson está adivinhando? Está todo ano. Agora, vai estar em que formato? Energia elétrica consumida. O Enem quer saber a energia elétrica consumida.
Então, o que é que você vai fazer? A energia vai ser a potência daquele dispositivo elétrico. Eu já te dou uma dica, divida logo por 1000. Porque a questão vai te dar em watt e você tem que botar na equação em kilowatt. Já divida por 1000. Divida pelo tempo de funcionamento diário em horas. Aliás, perdão, multiplique pelo tempo de funcionamento diário em horas. Multiplique pelos 30 dias do mês. Os caras querem saber quanto você vai gastar naquela conta. Multiplique pelo número de eletrodomésticos de mesma potência. Você fez tudo isso para todas as potências. Soma tudo, multiplica pelo valor do quilowatt-hora, você tem o valor da conta mensal. O Enem quer saber isso de você. Agora, cuidado com a armadilha. Às vezes é uma brincadeira com a resistência, com o valor da resistência. Você precisa entender que das 3 equações de potência, P igual a U ao quadrado sobre R é o que você precisa no Enem. Por quê? Porque as câmeras, os microfones, as TVs, as luzes, o ar-condicionado, tudo funciona numa DDP de 220. Então a DDP é mantida. O que você varia é a resistência de cada eletrodoméstico desse. Por isso que você precisa de P, potência igual a DDP ao quadrado sobre a resistência. Porque a DDP é a mesma para tudo dentro de uma casa. Você não pode ir para a prova do Enem sem você ter um mínimo domínio, na verdade, o domínio ele é visto como transmissão de movimento, ele é visto como acoplamento de polias, mas não passa de movimento circular uniforme. É a coroa e o cassete da bicicleta, ou a famosa catraca, quando não é uma bicicleta de marcha. Isso caiu tanto no Enem e a galera não está prestando atenção. Então a probabilidade de cair de novo é muito grande. E aí você vai ter uma relaçãozinha muito simples, ou a velocidade linear é igual, ou a velocidade angular é igual. Tem um monte de equação. Você vai precisar de V igual a ômega R, que é a velocidade escalar angular vezes o raio. Você vai precisar de frequência, número de voltas pelo tempo, porque pode cair uma questão só de frequência. Você vai precisar saber que se é acoplado por uma corrente ou por uma correia, o contato direto é a velocidade escalar que é igual. Se é no mesmo eixo, o famoso acoplamento coaxial ou axial é a mesma velocidade angular. Então não dá para ir para o Enem sem isso. Aí o pessoal vai lá para o primeiro ano, né? O pessoal pensa muito em MU e MUV. Mas, na verdade, você tem que pensar em gráficos, principalmente. Gráficos de função do primeiro e segundo grau. Você já estudou na matemática. Não é outro conteúdo em física, é o mesmo conteúdo da matemática. Então você vai precisar disso para ler aqueles gráficos. Você vai ter que se preocupar com aquela parte de aplicações das leis de Newton. O pessoal acha, e também ensinado assim, né? O que está errado. Que impulso, quantidade de movimento é um conteúdo diferente de leis de Newton, mas não, é tudo força igual a massa vezes aceleração. Só que de uma forma mais trabalhada. Então você precisa ter domínio sobre a aplicação das leis de Newton. Até porque você pode ter uma questão pura. Por que usar o cinto de segurança? Porque se você não usar, a inércia te mata. E o que é inércia? A inércia é o seguinte, você está no veículo a 120 por hora. Se esse veículo colide e você está sem cinto de segurança, a sua massa inercial te mantém a 120. Você vai bater no console do carro, no painel do carro, e vai ser esmagado ali. Ou você já está se esmagando ali. É por isso que você usa cinto de segurança, é por isso que tem que ter airbag. Então, é uma questão extremamente aplicável. Atrito. Tem que saber atrito. Freio ABS, já caiu várias. Pode cair de novo, pode cair, é uma questão de atrito puro. Você precisa entender a diferença. Por que não travar a roda do carro? Porque quando você trava a roda do carro, ele desliza. Aí sai do atrito estático para o cinético. E o cinético é menor do que o estático, então a eficiência é baixa. Se o carro ia te parar em 10 metros, o freio ia te parar em 10 metros, ele vai te parar em 15. Sem o ABS. Então não pode travar a roda do carro. Precisa que a roda do carro não trave para manter o atrito estático. Mais conteúdo. Lá no eletromagnetismo, já caiu força magnética e surpreendeu todo mundo. Mas é importante você saber os casos clássicos de força. Agora, dê uma atenção especial a campo magnético. Bússola, campo magnético terrestre. É uma coisa muito simples. Bússola já caiu e pode cair de novo. O campo magnético terrestre pode ser explicado de uma série de formas. Pode ser cobrado de uma série de formas. E lá na parte de indução eletromagnética, como
o movimento de uma espira dentro de um campo magnético produz uma DDP, a força eletromotriz. Dê uma atençãozinha a isso, porque não tem caído, mas pode acontecer. Mais conteúdo. O empuxo tornou-se uma boa pedida, porque tem um tempo que não cai empuxo. E empuxo era queridinho do Enem, então pode voltar a ser queridinho do Enem. Mais conteúdo. Estática. Estática, não adianta você estudar uma série de equações de estática. Você precisa entender as alavancas, porque o Enem cobra as alavancas. Que alavancas? Tesoura é uma alavanca. Tesoura, alicate, chave de roda, funciona numa ideia que atende aos mesmos princípios. Quebra-nozes, carro de mão, tudo isso é alavanca. Então você precisa ter a aplicação do fenômeno. Voltamos ao fenômeno. Você não precisa das equações, mas você precisa compreender o fenômeno para entender a aplicação. Que mais que a gente pode elencar aí como não pode deixar de estudar? Gravitação universal. Gravitação universal a nível de aspectos históricos. É bom ter uma preocupação com isso. A questão do geocentrismo, heliocentrismo, e um pouquinho ali das leis de Kepler. Agora, a gente tem aí uma preocupação muito grande com a questão climática. Então, isso com certeza motivou o desenvolvimento de muitas questões. Tem caído o problema da brisa marítima, que é a propagação do calor. Tem caído a questão das ilhas de calor, que é a propagação do calor. Mas você pode ter um aspecto mais global. O planeta está aquecendo. Então, há uma tendência a todo professor que vai elaborar a questão, que vai para o banco, que vai alimentar o Enem, elaborar nessa linha. Não é? Então, você precisa entender bem a propagação de calor, não a nível só de brisa marítima, mas do planeta como um todo. O ar frio dos polos vai para a região do Equador, e aí esse ar quente vai para a região dos polos. Há uma distribuição que mantém o planeta vivo, né? O organismo vivo. E aí você tem a questão do empuxo relacionado ao gelo e à temperatura. Então você precisa ter aquele cálculo de quanto do iceberg está fora e quanto está dentro. E por quê? Então ali você está no empuxo, né? no Arquimedes. Então, são pontos, dilatação, escalas termométricas, não cair ultimamente, é fácil e extremamente importante, porque é extremamente aplicável. São alguns dos conteúdos que, se você estudar, você não vai se decepcionar. Gente, como eu costumo dizer, não adianta assistir os episódios desse podcast sem caderno e caneta. Não adianta vivenciar esse momento sem tomar nota de tudo que está sendo dito aqui. A questão da importância dos fenômenos, a questão da importância das matemáticas. O Edson acabou de, em 10 minutinhos, descaracterizar toda a prova de física, onde focar, onde não focar. E aí eu queria fechar esse podcast eu queria lembrar da frase que você falou das consequências. Todos nós nos serviremos no banquete das consequências. E aí você tem que lembrar que no banquete das consequências, né, o que você está construindo hoje, ele é fundamental para o que você vai ser amanhã. Você tem que lembrar que as grandes ou pequenas renúncias que você está fazendo hoje, ela tem uma repercussão futura, né? Uma amizade entre um ateu e um cristão, né? E a gente conversava muito sobre isso. E o que é que acontece? A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. Então, cara, tá cansado? Descansa, não desiste. Tá sobrecarregado, desacelera um pouco, não desiste. Foca nos principais conteúdos, dá ênfase à recorrência, ao peso e à dificuldade das matérias. Lembra da TRI. O que você não pode é desistir do seu sonho ou emendar aí num outro curso porque você passou, mas não era aquilo que você queria. Investir em educação, ele é fundamental. E eu queria pedir, Edson, que você deixasse a mensagem final ao aluno pré-vestibulando. Nós estamos aí alguns dias do Enem. Vamos fechar. O que é que você deixa para ele, né? Nessa reta final, né? Você também já foi pré-vestibulando, né? O que ele deve ter cuidado nessa reta final com relação a ele, ao processo assim? Olha, eu não acredito muito na ideia da renúncia. Eu acredito no investimento. Tudo é investimento.
Perfeito. Agora, você tem que escolher no que você está investindo. Não investir consciente é investir em fracasso. Invista consciente. Da ótica de investir consciente, é claro que importa tudo que você fez até agora. Mas o que você vai fazer de agora até você estar com a prova na sua mão é um investimento tão importante quanto. Então, existe uma série de ferramentas, de recursos que vai otimizar para que você pegue esse tempo e esse tempo ele renda muito. Não é? Claro, você precisa de um guia. E aí é onde é muito delicado a escolha que você faz de quem vai te guiar. Eu não me indico para essa guia, eu indico o Stefano. Ele não esperava essa. Não esperava mesmo. Ele não esperava mesmo. Eu não indico porque eu tenho um problema de tempo sério. Né? Então, pra você ter ideia, eu abro o número de vagas para mim isolada, bateu. Tem mais o dobro para entrar. Não vai entrar, só ano que vem. Eu não tenho tempo, isso não negocia. Se você não quer ganhar dinheiro, eu estou ganhando. Então... Verdade. Ponto final. Então, o que é que eu digo? Pegue esse tempo e se agarre a ele não de maneira desesperada, mas entendendo que é um investimento que ele ainda pode mudar o jogo. Outra coisa, achar que não sabe não significa não saber. Quando você simplesmente está presente, você acaba numa sala de aula, mesmo não sendo ideal, mas muita coisa foi introjetada em você, muito conhecimento. Então, esse conhecimento, ele está aí, ele só precisa ser organizado. E aí você precisa, no momento da prova, quando você estiver diante dela, ter uma atitude crítica e tranquila. Então, existe um problema de autossabotagem aí onde eu sempre fui muito reticente com o trabalho do coach, né? Me perdoe. Amo você, mas eu sempre fui extremamente reticente. Mas eu entendo esse trabalho. Eu entendo perfeitamente, mais do que nunca. A gente está sabotando a todo instante. E o seu trabalho passa por também reduzir essa autossabotagem. Então, eu não sei como é que você vai ajudar essa galera, mas se você conseguir ajudar de alguma maneira, você tem uma massa muito grande aí, nem todos vão virar seus clientes diretamente, né? Mas você conseguir, de alguma forma, aqui, em outro momento, passar ferramentas que reduzam essa autossabotagem, o que ele, com dedicação, de hoje até o momento da prova, e reduzindo a autossabotagem, muito resultado muda. Verdade. Então, olha só, já que ele jogou essa bola para mim, pega a última prova do Enem, ou pega qualquer prova do Enem, mas pega uma das recentes, faz como modalidade de simulado diagnóstico, corrige, identifica os conteúdos que você não logrou êxito, né? Lembra, não dá para estudar o que você gosta. Tem que estudar onde você tem dificuldade. Focar nos conteúdos que você não está logrando êxito é a única forma que você tem para alavancar a sua taxa de acertos. No mais, queria agradecer sua presença, Edson. Foi muito bom a desculpa do podcast para rever, bater um papo, curtir nesse momento. Foi fenomenal. Papel e caneta na mão, anota tudo que o Edson falou, reflete em tudo que foi dito. Edson, né? Física com o Perito no Instagram, né? A isolada dele presencial hoje em Arapiraca, né? E ele também pode fazer algum atendimento de maneira online. Eu não sei se ele projeta a aula, mas é um cara de mão cheia que está trazendo aí essa novidade de estudos de casos no estudo da física voltado para o Enem. É um diferencial porque ele investe onde quase ninguém quer investir, que é na compreensão dos fenômenos. Foi muito bom tê-lo aqui. Eu sou muito grato por esse momento e espero que você em casa aproveite o máximo desse momento de hoje. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.